Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz e convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde, São Roque, boa tarde, região. Estamos de volta aqui com o nosso Linha Aberta nesta quarta-feira. Nossa semana está começando na quarta-feira, hein? Também ponto facultativo na segunda, terça, feriado de Tiradentes. E hoje nós estamos de volta aqui para falar das coisas que interessam a São Roque e região e dessas novidades que nós temos com relação ao coronavírus. Para o nosso Guilherme compartilhar. E nós vamos aqui com o nosso Alain Vianney e já nós vamos com os nossos convidados também. Estamos começando aqui mais uma edição do nosso Linha Aberta. Deixa eu fazer só um registro. Ontem foi o feriado de Tiradentes e o que menos se falou foi de Tiradentes, né? Porque a gente está vivendo toda essa questão aí do coronavírus. Mas eu quero fazer um registro aqui que eu recebi logo cedo de uma ligação do meu amigo José Marques do Amaral, querido Amaral, do Esporte Clube Ipiranga. Ipiranga que durante muito tempo abrilhantou o salonismo são-roquense, o futebol de salão de São Roque, com o seu torneio Tiradentes. O Ipiranga foi fundado no dia 21 de abril de 1965 e tradicionalmente realizava no dia do seu aniversário, no dia de Tiradentes, o torneio Tiradentes, trazendo várias equipes da região, equipes de São Paulo, da Grande São Paulo. Tinha um time que vinha lá de Osasco, como é que chamava? Circo Show? Se eu não estou enganado, era o Circo Show, que tinha um cara, imagine isso nos anos, final dos anos 70, comecinho dos anos 80, o cara era sósia do Sócrates, né? Magrão, barbudo e tal, e o pessoal ficava brincando, é o Sócrates aí, e infelizmente o torneio Tiradentes não tem mais. O Ipiranga não está mais com suas atividades, mas é um time que realmente marcou o salonismo na nossa cidade, com o Amaral, toda a família Amaral, né? O seu Afonso Marques, né? Que depois também teve a participação do atletismo. Era muito legal o Ipiranga. Aliás, o Amaral mandou para mim algumas fotos antigas do Ipiranga. E a primeira formação do Ipiranga teve como goleiro o Ico, que infelizmente faleceu recentemente. O Ico foi goleiro também do Ipiranga. Obrigado, deixa eu fazer a saudação e logo a gente vai voltar a falar mais de futebol. Aliás, futebol é a coisa que a gente menos tem ouvido falar ultimamente, né? Boa tarde, Alain Vianney. Você tem falado de futebol, Alain? O futebol tá muito quietinho aí, como tem que ficar nesse momento, né? Boa tarde, Vander. Boa tarde a todos. Depois desses dias sabáticos, né? Estamos de volta. O futebol, infelizmente, só no videogame, viu, Vander? Você joga um videogame? Mas eu comprei o FIFA 2020 e só tô tomando pau, ô louco. Difícil, hein? É difícil o FIFA? Isso é difícil. Tô pegando umas dicas aí com os jogadores. Eu vejo que o André fica jogando lá, tem os campeonatos e tal. Vou me Entra lá, online, você André. vai achar. Outro dia mesmo eles estavam participando de um campeonato aí, a turminha dele, contra uns argentinos, contra os hermanos. E estavam enfrentando sérias dificuldades lá. Os caras estão fazendo esses campeonatos aí de futebol e tal. Online, A né? própria TV diz que está pensando em colocar alguns jogos de videogame no horário do futebol aí. Porque a gente tem os campeonatos de videogame que conseguem trazer uma boa audiência, viu? O pessoal mexe. E esses jogos eletrônicos, então, aí, outros jogos, não só o futebol, tem uma audiência. A gente vê umas lives aí que tem muita gente acompanhando, né, Ana? Muita gente, é uma tendência que até as TVs fechadas estão usando. Sport TV agora tem campeonatos de jogos online, como o LoL, que é o League of Legends, né? FIFA também. Então as próprias emissoras estão apostando nesse tipo de esporte, que é o esporte online, né, Vander? Tem muita coisa, né? E tem um mercado muito grande, né? Muito grande. E o futebol, quando voltar, tudo bem, agora não é o momento de futebol, mas quando voltar, os caras têm que voltar a jogar bola, né? Porque o nível técnico que a gente estava acompanhando de alguns jogos de futebol, a coisa estava muito feia, a coisa estava muito ruim. Vamos ver se depois dessa parada aí a gente consegue ter também uma melhora no nível técnico do futebol, né? Porque, uma coisa pra você, e ainda com a TV mostrando um monte de jogo antigo aí, onde o pessoal estava jogando mais futebol, então a gente precisa realmente ter uma melhora do nível e o futebol também vai passar por uma fase muito difícil. Esses contratos milionários que a gente tem no futebol, com certeza eles serão reduzidos,
Mas esse pessoal que está lá, essa meia dúzia de 3 ou 4 que ganha muito bem no futebol, isso daí os caras vão tocar a vida, né? Porque já tem muito dinheiro, já ganharam muito dinheiro. A grande preocupação são com os times menores, né? Porque esse mundo do futebol, a gente tem pouca gente ganhando muito e muita gente ganhando pouco, dentro da magia, dessa ilusão até que a gente tem no futebol. Estou muito preocupado com os times aí do Campeonato Paulista, Do interior, do né? interior, Série A1, Série A2, Série A3, a quarta divisão, as segundas divisões que a gente tem aí espalhados pelo Brasil. Então, aí que tá a questão, como é que vão sobreviver esses pequenos clubes, né, Alain? Com certeza, Wander. Já é uma situação difícil para alguns times médios, até times grandes que ainda passam por problemas financeiros. Imagine esses pequenos que dependem de cota de TV, de número de torcedores, para tentar ter a sua cota do ano, né? Outra coisa também que muitos contratos de jogadores vencem agora antes do campeonato, né, Wander? Tem muita gente que só tinha o contrato pro campeonato, né? Campeonato Paulista para tentar angariar um joguinho na segunda, terceira divisão. Mas, infelizmente, o futebol está parado. Espero que daqui a algumas semanas a gente pode ter algum posicionamento das federações para ver datas, alguma coisa. Mas ainda está muito distante disso acontecer. Então tá legal. Deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu mandar uma boa tarde para os nossos amigos que estão acompanhando. Já já nós vamos ouvir o Zé Balaio. Quem é que tá com saudade do Zé Balaio? Hoje o Zé Balaio vai falar de novo. Hoje tem boletim também do nosso Ricardo Rios. Ricardo Rios mandou um boletim aqui, tem mais novidade para você aí, ó. E daqui a pouco a gente vai falar no programa também. O meu amigo José Ferreira tá acompanhando. O Zé Galinha, né? É o Zé Galinha que tá acompanhando. Deixa eu ver a carinha do Zé Galinha, que ele muda toda hora a carinha. Ah, não é? É ele mesmo. Pô, o Zé Galinha se mudou aqui, botou uma carinha completamente diferente aqui. O Marinho Araújo falou que ele tá preocupado com o Corinthians. Peraí, o Corinthians vai... pro Corinthians toda essa crise aí veio em boa hora, que a fase do Corinthians não tava nada boa não, mas vamos ver o que vai acontecer depois que a gente superar todo esse momento aí, quando voltar o futebol, vamos ver. Aliás, o que deixa a gente assim, animado, é que a gente tá vendo que na Europa, né, pelas informações que a gente recebeu, que já passou o pior, pelo menos é isso que a gente tá esperando. E alguns países onde a coisa está felizmente melhorando, já estão ensaiando a volta do futebol. É o caso lá no futebol da Áustria. Na Na Áustria, né? Que Alemanha e é Áustria. colado ali na Alemanha, que o Hitler até juntou lá, né? É o seguinte, nós vamos ter em breve, né, superando tudo isso, a volta. E o nosso André Ramalho, que participa lá, joga na Áustria, lá no Salzburg, no Red Bull. Inclusive, ontem o pai dele mandou uma mensagem para mim, que ele deu uma entrevista na Sport TV, falando como é que deve ser a volta lá do futebol. Então vamos ver se a gente pode ter a volta do futebol em breve, mas por enquanto a gente tem um caminho muito grande pela frente. Já já nós vamos com a nossa primeira convidada e nós queremos falar o seguinte, bom, enquanto a gente engatilha aqui a nossa primeira convidada, então hoje tem Zé Fernando Rabechini, tá com saudade do Zé Fernando? Com certeza. O que será que o Zé Fernando vai falar no programa de hoje, Quero hein? ver o que ele assistiu nesses dias aí. O que ele assistiu nesses dias, né? Com muita certeza. Aí deve ter assistido muita coisa, né? Também a Simone Judica e o nosso Jair Ribeiro também está sendo aguardado aqui. Bom, porque a gente está vivendo o seguinte, ó. Ontem o prefeito Cláudio Góes fez uma live e aí ele falou de algumas mudanças. Ele falou o seguinte, eu não quero falar em flexibilização do comércio, eu falo assim, mas ele falou que quer falar de uma parceria com os comerciantes. Então, mais alguns estabelecimentos foram liberados, mas cobrando muito que tem que ter essa parceria com os comerciantes para que a gente possa ter nessas novas atividades que poderão funcionar a partir de quinta-feira, daqui a pouquinho a gente fala um pouco mais delas também, e das que já estavam funcionando, os serviços essenciais, que terão que ter todo o atendimento com máscara. Então, se a pessoa não tem máscara, o cliente, a gente chega para ir numa loja, olha, eu estou sem máscara, aí o estabelecimento vai ter que fornecer a máscara, álcool gel, organizar a fila ali na entrada, e o prefeito Cláudio Góes avisou que vai ter uma multa para quem não cumprir isso. Mas até domingo, os comerciantes terão condições de se preparar para isso. E a partir de segunda-feira, começará a ser aplicada a multa se o comércio não oferecer máscara, álcool gel, não tiver o distanciamento social. Então, são alguns detalhes que a gente realmente
tem que ficar atento. E a Daniela, que é a diretora de saúde, Daniela Grock, falou o seguinte, que se os números começarem a ter alguma alteração, poderá ser revisto o que será autorizado a partir de amanhã. Mas daqui a pouco a gente fala mais desses assuntos aí e o nosso Jair Ribeiro também vai chegar daqui a pouco para falar aqui a respeito da situação de Mairinque, porque o prefeito Alexandre Peixinho teve uma reunião na Associação Comercial aqui de Mairinque na última segunda-feira, o Jair Ribeiro acompanhou e aí o Peixinho falou que teria uma nova reunião nesta quarta-feira na Prefeitura de Mairinque para que fossem definidas algumas medidas. Daqui a pouco o Jair Ribeiro vai falar para a gente o que ficou definido ou o que ainda não ficou definido aqui em Mairinque. Não é isso, Alain? Isso é verdade, Wander. Mas amanhã, umas 10 horas, acho que a gente vai estar lá com o prefeito para ele anunciar essas novas medidas. Ah, então você já tem amanhã às 10 da manhã? Fomos convidados, né, Giromix, para estar lá às 10 da manhã para participar dessa reunião e dessas novas medidas que serão tomadas pelo prefeito Alexandre Peixinho. Então, você já tem a informação que o Alexandre Peixinho vai divulgar amanhã essas medidas que serão tomadas aqui em Mairinque. Essa flexibilização que vai poder abrir, qual a forma, né? Acho que vai seguir o padrão de São Roque, de outras cidades aí que estão adotando essa flexibilização. Então, amanhã, às 10 da manhã, a gente vai ter essa definição. Acompanhe ao vivo na página da Giromix e no site Wander Luiz a reunião do prefeito Alexandre Peixinho. Tá, e a Prefeitura de São Roque vai preparar um decreto que vai entrar em vigor a partir de amanhã, estendendo a quarentena até o dia 10 de maio, mas teremos aí algumas novidades, como já anunciou ontem o prefeito Cláudio Góes, né? E deixa eu só passar aqui o que foi autorizado a funcionar a partir de amanhã em São Roque, além daqueles serviços que já são essenciais que estão funcionando. Então, marmorarias, marcenarias, madeireiras, serralherias, vidraçarias, lojas de conveniência instaladas em postos de combustíveis e estacionamentos, mas com a proibição do consumo de alimento nesses locais. Por exemplo, lá numa loja, uma conveniência de um posto de gasolina, poderá vender, mas não poderá ter consumo dentro. Então, essas são algumas novidades. E todas as empresas que estiverem autorizadas a funcionar, essas novas que vão entrar agora, e as outras que já estavam funcionando, os considerados serviços essenciais, terão que ter lá a fixação de um cartaz de orientação na entrada do estabelecimento, em pontos internos também, e esse material vai ser divulgado pela Prefeitura. E a Prefeitura também vai definir quantas pessoas por metro quadrado poderão estar no estabelecimento comercial. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes aí. Vamos lá, já temos a primeira convidada, Jair Ribeiro, já vai participar com a gente daqui a pouquinho. Mas deixa eu fazer o seguinte, olha, é com muita alegria que eu vou conversar aqui com a professora Gema Mazeto Alonso. E a professora Gema, que já veio participar com a gente aqui no fim do ano passado, para falar daquele evento, aquela cantata de Natal que foi organizada lá no Esqui, que foi muito bonita. E a professora Gema entrou em contato com a gente porque ela não está saindo de casa, né? Faz parte do grupo chamado grupo de risco aí e está, claro, ficando na sua casa, numa boa tal. E a dona Gema é uma pessoa muito ativa, né? A gente sabe de quanto que ela gosta de organizar as coisas, de quanto ela gosta de fazer as coisas. E a dona Gema entrou em contato com a gente, que ela falou assim, olha, eu quero dar uma dica para aquelas pessoas que estão em casa e estão procurando alguma coisa para fazer nesse período. Primeiro, deixa eu pegar o boa tarde aqui da professora Gema. Gema, boa tarde e muito obrigado por você entrar em contato com a gente. Tudo bem, professora Gema? Tudo bem, obrigada. Tudo bem, obrigada. Professora Gema, você entrou em contato com a gente e falou assim, eu quero dar umas dicas aí, porque, por exemplo, você é uma pessoa muito ativa. Como é que a senhora está fazendo nesse período aí? Olha, boa tarde a todos. É um período realmente difícil para todos nós, principalmente nós que já temos uma idade avançada. Mas é importante que a gente procure fazer alguma coisa de diferente para transformar nossos dias em dias bons, né? Dias que a gente produza alguma coisa. Então, eu acho sim, eu gostaria de conversar com as pessoas, assim, pelo ar, para ter alguma coisa interessante que podia ser feito, né? Por exemplo, vamos pensar em customização, vamos procurar fazer uma ordem em nossos guarda-roupas, modificar nossas roupas. Muito serviço que a gente deixa passar
tem muito tempo para fazer. Agora é hora a gente procurar fazer essas coisas que estão paradas em casa, ver o que é que nós temos aí que a gente pode fazer uma remodelação, coisa interessante, né? Que preencha o nosso tempo e que a gente possa passar mais levemente por esse período que não é fácil, né? A gente ficar preso em casa, para mim está sendo um pouco difícil, porque eu gosto todos os dias de sair na rua passear. E agora já faz 20 dias, 30 que eu não estou saindo. Então, estou procurando ter o que fazer. Então, eu gostaria de passar para vocês. Vamos pensar em fazer alguma coisa na nossa casa, remodelar, né? Fazer a customização nas nossas roupas, limpar bem os guarda-roupas, ver o que é que nós usamos, o que é que nós não usamos, e podemos até dar, né, oferecer para outras pessoas. É a hora da gente modificar um pouco a nossa vida cotidiana, né? Isso eu acho interessante. E outra coisa que eu acho muito importante, eu fiz e acho que gostaria de passar para todas as pessoas, quem sabe vocês gostariam de escrever a história de vocês. Eu fiz no meu livro contando a minha história, desde o nascimento até os dias de hoje. E isso é muito importante. A gente se torna uma pessoa mais ativa, mais alegre, mais vivente. Se vocês quiserem ter essa oportunidade de também fazer isso, eu estou à disposição. Vocês podem entrar em contato comigo, que eu vou dando as dicas e vocês vão fazendo aí na casa de vocês, escrevendo. É uma coisa muito legal. É uma vivência maravilhosa. Então, eu gostaria de dar algumas ideias para vocês, né? Não, isso seria muito legal. Aliás, vamos fazer o seguinte. Primeiro, você pode passar o seu celular ou o telefone fixo para quem quiser bater um papo com a dona Gema. Olha, gostei da que você está dando ideia. Como é que faz para entrar em contato com você, dona Gema? E eu vou dar e vou falar mais uma coisa até para vocês que é interessante, que eu estou aqui fazendo coisas diferentes e vocês acreditem ou não. A minha neta, tem 8, 9 anos, chamada Sofia, ela está dando aulas para mim de inglês pelo WhatsApp. Está sendo muito legal, porque eu nunca gostei de inglês. Então, ela se ofereceu dizendo, não, vamos trabalhar juntas, a senhora vai aprender inglês. Ela na casa dela e eu aqui. Está sendo maravilhoso. É uma ideia, né? A gente não pode estar em contato direto com os nossos netos, então isso é uma maneira de você tê-lo junto. Que legal isso aí. Então a senhora está aprendendo inglês pelo WhatsApp. Isso mesmo. Ela me dá aula todos os dias com horário marcado, tá uma belezinha, uma graça, e eu estou gostando muito. É uma experiência nova. Eu, como gosto muito de criatividade, eu achei isso está sendo para mim maravilhoso. Dona Gema, então passa o contato. Quem quiser entrar em contato com a senhora. Eu tenho o WhatsApp, né? E o meu telefone o celular é 91 91 10 24. Então legal. Vou repetir, é um número fácil, hein? Peraí. O normal da minha residência é 4712 3039. Legal. Então vou repetir aqui, ó. 991 91 10 24 e o 4712 3039. Pode entrar em contato com a dona Gema. Ô Gema, eu acompanhei que você falou no programa lá de fazer alguma coisa. Pode ligar se tá aí pra bater um papo, Gema. Qualquer hora eu não saio daqui. Estou aqui desde manhã até a noite. Legal, olha, foi bom. Daquelas pessoas que quiserem conversar, quiserem que eu dê dicas, né, das coisas que a gente pode fazer para
sustentar esse tempo e tornar os nossos dias bons, os nossos dias que a gente fique contente. Não torne essa quarentena como uma doença, como uma infelicidade. Não, de jeito nenhum. Nós temos que tornar nossos dias felizes, alegres. E é com esse trabalho que a gente consegue. Não, é muito legal. E outra coisa, você também está no Facebook, né? Procurar encontra a Gema lá no Facebook, né? Eu prefiro o WhatsApp, que para mim é mais fácil, mas também tem o Facebook. Ok, então olha, legal. Gema, A qualquer hora. vamos fazer o seguinte, foi muito legal, hoje foi esse pontapé inicial. Você falando dessa dica, e até você falou, escreva sobre a sua vida, eu sou filha de tal pessoa, é legal, essa foi uma dica legal. Vamos combinar de você voltar aqui durante a semana, de repente amanhã, aí você dá uma outra dica. Então hoje você falou, ó, escreva a sua vida, e vamos ver, aí amanhã você passa uma outra dica, pode ser? Isso. E se vocês ou outras pessoas quiserem conversar sobre outras coisas, para saber outras coisas, podem me ligar que eu atendo vocês também. Tá legal. Obrigado, dona Gema, por ter ligado pra gente. E outra coisa, a Gema escreveu um livro quando completou 80 anos, né? E Eu completei 80 anos e aí eu estava pronto o meu livro. E olha, é uma experiência maravilhosa. Eu chorei muito, eu ri muito, eu xinguei muito. Olha, eu tive todas as experiências nesse ano que eu escrevi o livro. Foi muito bom. legal. Obrigado, dona Gema, pela dica. Amanhã eu quero que a senhora volte aqui pra gente falar mais uma dica. E obrigado por ter ligado e capricha no curso de inglês aí, hein? A senhora que já foi pra... A senhora que foi pra Disney, já foi pra Disney e não falou com o Mickey. Agora a senhora vai voltar pra Disney e vai falar em inglês com o Mickey. É isso mesmo, se Deus quiser, quem sabe. Obrigado, dona. Um abraço, tchau. Aí, tá aí a dica da dona Gema aí. Gostou? Olha aí. Então até o nosso João Pociotti tá mandando a mensagem aqui, dizendo que ele achou legal. Dicas formidáveis da Gema Mazeto. Obrigado, tá aí. E o Pedro Conceição falou que sou jornalista de condomínio. Sou mesmo. Sou jornalista de condomínio, jornalista de bairro, empino o papagaio com ventilador. Larga de ser bobo, Pedro Conceição. Fazia papagaio, empinava e tal. Falou que eu só faço jornal pra ricos, né? Por isso que você tá aí, rapaz, porque eu só falo pra ricos. Larga a mão de ser bobo, fala pra todo mundo. Julgamento na internet. Meu querido Pedrinho Conceição, Wander, você é jornalista de condomínio. Tem jogador de condomínio, né, Wander? Tem jogador de condomínio, né? Agora é o jornalista. Obrigado, Pedro Conceição. Um abraço, querido Pedro Conceição. Tá fazendo os exercícios aí, Pedro Conceição? Faz o exercício aí, Pedro Conceição. O Luiz Antônio Gonçalves falou que é espetáculo de livro, porque ele trabalhou com o seu Ed Alonso lá na São Luís. Viu? Aliás, o Luiz Antônio Gonçalves se mandou um dia para mim umas fotos, mas a gente precisa escanear aquelas fotos e tem foto do Ed lá na São Luís. Aliás, a São Luís, que tem 90 anos, cara, 90 anos, tem muita história, muita gente passou por lá. Porra, vendeu. Não, pra você. Noé tava precisando fazer a arca e foi comprar lá, rapaz. Aí chegou lá a família Nastre e o João Foca. E o João Foca ajudou o Noé, passou Jango, toda aquela turma lá que deu a dica pro Noé. Noé comprou a madeira, tudo para fazer a arca lá na São Luís. Por isso que aguentou toda aquela tempestade lá. E queria levar o João Foca. Ele falou, não, mas já tem uma foquinha aqui. Ai, querido, é isso aí. Beleza, então. Bom, o Jair Ribeiro, o presidente, vai falar. Prepara aí o Zé Balaio, tá bom? Zé Balaio, vem aí. Lá, 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 lá. Se precisa do meu celular, passa meu celular pra ele lá. Olha lá, agora vamos ver. O cara tá de máscara. Ô, louco. Mostra o nosso presidente. Olha a distância, vai pra lá, dá distância. Cadê o nosso álcool gel aí? Cadê meu pote de álcool gel? Ele tá lá na sala. Tá lá na sala. Não acredito, olha o nosso presidente. Você tá mais bonito, Jair. Boa tarde, Jair Ribeiro. Boa tarde, Wander. Boa tarde, Alan, Guilherme. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Jeromix que tá acompanhando nosso trabalho. Estúdio Jeromix, né? Mais uma vez aqui ao vivo no programa do Wander. Ô Jair, você fez uma live na segunda-feira e teve uma grande repercussão mostrando o prefeito Alexandre Peixinho lá na Associação Comercial de São Roque, de Mairink, e ele falou, vim aqui fazer uma reunião, mas não foi só
com o pessoal da associação comercial, com os associados, com os comerciantes de uma maneira geral, mas foi muito bom a Associação Comercial de Mairim que abrir esse espaço. E aí o Peixinho saiu, e aí você registrou, e foi muito legal aquele bate-papo, porque o Peixinho conversou também com alguns comerciantes que não tinham participado da reunião. E aí o Peixinho até falou o seguinte, olha, vou receber as sugestões e a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente está tendo uma briga de governo federal, governo estadual, Dória, Bolsonaro, um monte de coisa aí, e ninguém tem a solução do negócio. E se alguém tiver como que é a solução para fazer o combate ao coronavírus, pode mandar que eu estou aceitando sugestão. Mas aí o Peixinho falou o seguinte, olha, algumas coisas que estão pedindo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o Ministério Público também está acompanhando. Ele falou, agora, se quiserem apresentar sugestões e assinarem junto comigo, né, um termo de solidariedade, né, que se der algum problema lá na frente, todo mundo vai responder, ele falou que tudo bem. Mas o que o Peixinho teve hoje uma reunião lá na Prefeitura de Mairinque, alguma definição aqui pro comércio de Mairinque, Jair? Que você tirou a máscara, Jair? Realmente, Wander, na última live que a gente fez com o prefeito, ele estava tendo algumas divergências com os comerciantes, mas ele teve sorte, porque logo em seguida que ele estava colocando esse decreto para ser feito em Mairim, que o João Dória deu um sinal que poderia flexibilizar. Aí, querendo ou não, ajudou, facilitou para o Peixinho fazer esse novo decreto, porque já estava o governador, só que ele não sabia que o governador estava com esse decreto para ter essa flexibilização, mas aí coincidiu, né? Aí ficou mais fácil para elaborar esse decreto agora do prefeito. Mas né? só que o Dória avisou que até 10 de maio está valendo tudo que foi definido. No dia 8 de maio, ele deve estar lá com estudos, e aí ele falou que vai ter condições até de analisar as regiões, né, do estado de São Paulo para ter uma definição. Então, o Dória falou que até o dia 10 de maio seguem as recomendações da quarentena. O que a gente teve, por exemplo, ontem o prefeito Cláudio Góes anunciando aí, e ele não fala em flexibilização, mas ele fala de ter uma parceria com os comerciantes para que a gente possa ter o reinício de algumas atividades. Mas o decreto do Peixinho vence agora também, não vence? Isso, vence hoje, né? Amanhã esse decreto ele vai começar a vigorar. Era para ser colocado hoje esse decreto, mas porque tinha muitas coisas tem muitos detalhinhos para ser colocado ali, a parte de tributação, os advogados, todos se reunidos ali para fechar esse decreto para que não tenha nenhuma falha. Então ele preferiu esperar mais um pouco e amanhã, na parte da tarde, ele anunciar esse novo decreto aí que vai haver um relaxamento aí no comércio local. Então, você acha, como é que você foi? Você foi hoje lá na Prefeitura de Mairim, que você fez uma live de lá? O que você conseguiu antecipar alguma coisa, Jair? Eu peguei uma palavrinha do prefeito, antecipar não antecipou, mas ele deu uma pista aí, o que pode ser feito, o que pode haver nessa flexibilização aí. Então amanhã vocês vão ver, mas nós temos um vídeo aí do prefeito falando. Vamos lá. O nosso técnico vai pôr e põe pra gente aí, Guilherme. Vamos lá, vamos acompanhar o Peixinho, vamos lá. O Jair veio até a prefeitura para ver até como é que ia ficar esse novo decreto. E ele, como ele falou, se há flexibilização ou não. Não há flexibilização no novo decreto. O que tem é o novo decreto, o decreto que nós fizemos dia 23 de março, ele restringiu várias coisas, mais do que o governo do estado. E o que nós estamos tentando fazer agora é equacionar o nosso decreto junto com o decreto do governo do estado, como hoje todo mundo viu, o governador anunciou que a partir do dia 11 ele vai ver o que pode começar a ser, 11 de maio, o que pode ser retomado, mas antes de chegar a 11 de maio, nós vamos tentar deixar o nosso decreto no mesmo nível do decreto do governo do estado, porque tinha várias coisas que ele já foi flexibilizando no decorrer desse tempo e nós mantivemos da mesma forma. Então, juntamente com a Associação Comercial e os comerciantes da cidade e o corpo jurídico e o que a gente vem olhando que vem acontecendo, nós estamos tentando deixar o nosso decreto igual ao do governo do estado. Ou seja, o nosso estava muito restrito. Vamos nos organizar para deixar no mesmo nível do decreto do governo do estado. E é isso que o pessoal nosso está trabalhando para que a gente possa fazer um decreto coerente. Então, não vamos conseguir publicar ele hoje, mas aí a gente vai dar um jeito de preparar ele para que seja publicado amanhã. Não sei a hora ainda, mas nós vamos se organizar. Então,
Com certeza publicaremos amanhã para que entre em vigor a partir de sexta-feira. É isso que eu tenho para falar para vocês hoje. E a gente está trabalhando juntamente com isso, tem várias outras coisas. Por exemplo, eu preciso fazer audiência pública da LDO, certo? Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eu não consigo porque a Câmara está de recesso. Então nós estamos organizando para ver de que forma vai fazer. Nós temos prazo para isso, até dia 30 tem que entregar esse projeto na Câmara Municipal. Só que a Câmara está cumprindo o recesso. E não pode haver aglomeração de gente. Então, como nós vamos fazer audiência pública? É isso, nós estamos na outra sala tentando ver de que forma que a gente vai trabalhar. O Tribunal de Contas entende que tem que ser feito audiência pública ou o projeto pode ser encaminhado sem audiência pública. Essas dúvidas que nós estamos tentando resolver e amanhã a gente também vai ter uma posição para isso daí. Então, muito obrigado, boa tarde a todos e amanhã teremos novidades aí. É isso aí, pessoal. É isso aí, o Jair Ribeiro lá. Ô Jair, você foi lá e pegou. Ô Jair, volta aqui para você falar para finalizar. Então, nossos agradecimentos ao prefeito Alexandre Peixinho, trazendo esse esclarecimento importante, porque muita gente estava esperando que já pudesse ter uma novidade hoje. Então, o prefeito já avisando. Como termina esse decreto, que quando ele baixou esse decreto, ele veio aqui participar com a gente. Dia 23, vem um novo decreto e ele falou que vai procurar acertar alguns detalhes aí junto com o governo do estado, que ele falou que o decreto aqui de Mairinque, ele está mais restrito, então ele quer equacionar algumas coisas. Eu acho que a gente não vai ter tanta novidade não, eu acho que talvez essa linha do prefeito Cláudio Góes, talvez possa ser também a linha que o Peixinho vai adotar, liberando mais alguns estabelecimentos, porém, no entanto, contudo, tomando todas as devidas providências. Eu também acho isso. Ele vai fazer essa equação aí. Lembrando que ele vai restringir um espaço por pessoa aí de uns 5 metros quadrados, aí, uso de máscara, gel, né, para que possa ir, reabrir o comércio gradativamente. Então, lembrando que as pessoas têm que conscientizar, né? Tem que usar a máscara, né? Ele não vai pôr fiscal para ficar vendo se a pessoa está com máscara ou não. Vai da cabeça de cada um o uso de máscara ou não, né? Agora, nos estabelecimentos, as pessoas não podem entrar sem a máscara. O que vai acontecer? O estabelecimento não pode receber pessoas sem máscara. Então, a pessoa pode ir até o comércio, mas se não tiver de máscara, não vai entrar. Mas isso é determinação lá de São Roque do prefeito Cláudio Góes, que vai ser o estabelecimento que vai ter que fornecer a máscara. O Cláudio falou o seguinte, olha, nesse momento, não vai exigir que o cidadão esteja na rua utilizando máscara, Sim. Mas uma recomendação, ele fala até isso, uma recomendação, uma orientação forte para que quem saia com a máscara. Então é aconselhável que a pessoa use a máscara ou leve a máscara, porque se você vai no estabelecimento e não tem, você não vai entrar. Porque se entrar e o fiscal pegar, aí o estabelecimento pode ser multado, perder aí a sua alvará e etc. Então, o aconselhável é que as pessoas levem sua máscara, use sua máscara, para que depois você não seja surpreendido. Tá certo? Então, ok. Tá certo, então, Jair. Muito Quero obrigado agradecer pela ao prefeito participação. aí, Você continua entrevista. sendo uma abraço. das cabeças mais brilhantes da região. Mostra, por Zé favor. Balai tá brabo comigo porque eu não arrumei para ele o aparelho para rapar a cabeça. Mas deixa ele O Zé comigo. Balai tá querendo um negócio pra rapar a cabeça. Eu vou rapar a cabeça dele, já falei para ele. A maquininha. Zé Balai, ó, você que... Obrigado, Jair. que Então você agradeço. volta amanhã, tá bom, Jair? Volte mesmo, hein? Ô, deixa eu pegar o boa tarde do Zé Balai, que ele já tá falando aqui. A gente nem mexeu a chavinha aqui, ele já tá falando. Boa tarde, Zé Balai. Tudo bem, Zé Balai? Boa tarde, Wander. Boa tarde a todos que nos acompanham. Boa tarde ao Guilherme, ao Alain, ao nosso presidente que acabou de falar aí. Ele postou uma foto hoje, por isso que eu falei, tava tão a carequinha dele tá tão bem feita a carequinha dele, que eu falei da maquininha, né? Que eu sempre falo, ele fala que faz com gilete. É mentiroso, ele tem a maquininha e esconde essa tal de maquininha aí, cara. Não, vamos fazer, deixa passar essa pandemia aqui, nós vamos fazer ao vivo como é que ele faz pra deixar essa careca brilhando aí, viu? Fizesse o pezinho pra mim, talvez lá, entendeu? Mas agora então salão de beleza, salão de estética, tudo com hora marcada, entendeu? E barbearia para não ter acúmulo, entendeu? E até o Cláudio falou ontem, né? Eu acho legal quando a pessoa, com essa espontaneidade que ele falou ontem, tem gente que tá falando aí como é que eu cortei o cabelo. Ele falou, eu cortei lá em casa, eu não fiz nada escondidinho. Eu sei que ele corta com o Ademir Cabeleireiro. Será que o Ademir Cabeleireiro foi lá na casa do Cláudio ou foi um corte caseiro, hein, Zé Balaio?
pode ser caseiro mesmo. Se ele não... Mas é isso aí. Nas pontas não tem problema, olha aqui nas pontas. Vamos mostrar a foto do Jair, um pouco de desconto. Que é isso, Jair? Você tava com um olhar meio triste aí. Ô, Jair, você, olha, é que você tá careca, mas se botar um cabelo, você é o Zezé de Camargo. É impressionante, só falta cabelo. Eu vou pegar aquela coisa que a gente monta aqui, se colocar cabelo em você, ele vira o Zezé de Camargo. É louco, hein? Agora mostra o Zé Balaia, como fala o Milton Neves, a sessão que fim levou. Esse é o José Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio, filho do Zito Garcia, filho da dona Marlene. Esse é o tempo que ele jogava lá na Câmara Municipal de São Roque, no segundo mandato dele, de 89 até 92, sempre jogando pela ponta esquerda. Olha aí como é que o Zé Balaio era em 80 e 90, mais ou menos. Mostra agora como tá o Zé Carlos Baroni Garcia, o Zé Balaio. Olha aí. Tá carequinha, tomando um cafezinho. Entre lá no meu site, vanderluiz.com.br e veja que fim que levou o Zé Balaio. Precisa arrumar mais fotos, viu, Zé Balaio? Esse café, eu tava tomando um cafezinho com o Dalésio, meu grande amigo Dalésio, lá no bar do Botequim, ali do Cláudio Scopel. O Cláudio Scopel, manda um abraço pro Cláudio Scopel. Tem o Dalésio para poder ficar assim, uma foto um pouco mais recente, né, minha, mas eu vou arrumar umas mais antigas aí para você, cara. Eu vou arrumar aquela foto, eu tenho, quando o seu pai ganhou uma rifa da igreja de São Roque e ganhou uma vitrola, uma televisão, era tudo no aparelho só, e você tá no colo do Zito Garcia ao lado do padre Luciano Túlio Grilli. Era o 3 em 1 da época, né? Era TV, rádio e vitrola. E onde foi parar aquele aparelho? Já nem existe mais, eu não sei se meu pai deu para alguém, eu não me lembro mais disso daí. Foi alguma coisa que ele fez, doou para alguém, eu não me lembro mesmo, não me lembro. Sei que depois, posteriormente, eu também ganhei uma rifa, assim, desse mesmo jeito. Meu pai comprava junto comigo e depois dizia que eu que escolhi. Eu ganhei um relógio ômega de uma rifa do Grêmio, cara, também. Houve toda uma solenidade para entregar o relógio. Bonito o relógio, não sei também que fim levou, como diria o Milton Neves. Viu, dizer uma coisa pra você, eu nunca ganhei uma rifa na minha vida, cara, dizer uma coisa pra você, também não comprei nunca. Não, já comprei rifa pra cá, mas dizer uma coisa pra você, ganhar rifa, essa é uma coisa que eu, nunca, olha, ganhou na rifa, e tem uns caras que são bons. E você falou relógio ômega, você falou direitinho, porque a gente costumava falar ômega, né? E como o símbolo do ômega parece uma ferradurinha, aí o cara tinha aquele relógio de bolso e falava assim, eu tenho um ômega ferradura. Quantas vezes você ouviu falar nisso? E o Roscoff patente, então? Roscoff patente, eu devo ter um aqui, que era do meu avô Faustino, meu pai guardou aqui das coisas antigas dele. Esse daí ele não se desfez, não. Tem um Roscoff patente, nem sei se funciona mais. Mas é fácil de localizar. Tem aí aquela com correntinha, de relógio de bolso, né, meu? Muito bonito. Muito... Essa é uma tendência do celular, porque o celular começou na mão. E o celular vai pro bolso igual o relógio. E logo vai pro pulso, viu? A gente tá no bolso e vai pro pulso. Logo o celular vai ser tudo no pulso. Zé, o ministro tá falando hoje, o ministro depois de uma semana tá falando. Então deixa eu pegar uma palavrinha sua, sei que você tá voltando aí desse descanso, você tá com a corda toda. Tem 2 meninos pedalando pela Praça da Matriz, como se não houvesse nada lá, em sua homenagem, lá. E os meninos dando volta na pracinha. Zé, qual que é o seu destaque hoje? Como é que você tá acompanhando aí essas novidades do coronavírus nas últimas horas, Zé Balaio? Falando aqui da questão de São Roque, como você estava falando antes, né, com relação a Mairink, que o prefeito se posicionou, o nosso prefeito também se posicionou, a tal da flexibilização, eles dizem que não que é um outro nome, mas é um relaxamento, digamos assim, uma forma de você voltar ao normal, tentar voltar ao normal gradativamente. Isso no meu modo de entender, chama-se flexibilização, porque você vai afrouxando para que depois as coisas sejam retomadas mais lá na frente. Mas o que está acontecendo é que nós precisamos ter um controle, aí você também estava dizendo, né, que isso vai fazer parte do decreto, um controle sobre as atividades que vão ter a oportunidade de trabalhar novamente com o público, para que ela ofereça as condições
mínimas ou as razoáveis, as esperadas, para que as pessoas não se contaminem e não corram risco de, ao estando nesse estabelecimento, ficar de uma forma inadequada, uma proximidade muito grande. Eu tomo como exemplo hoje, eu tive que ir a um consultório buscar uma receita de remédio controlado que minha mãe usa, e eu passei ali pela Rosina de Oliveira, que é a travessa do teatro, antiga. Ali tem uma agênciazinha do Banco do Brasil e também uma lotérica, né? Então, as duas estavam com filas grandes. Só que nenhuma das duas filas estavam observando o distanciamento social, ou seja, ali uns 2 metros entre uma pessoa e outra, para que se faça realmente o controle que não se dissemine a doença tão facilmente assim num ambiente de muita aglomeração. E eles estavam fazendo exatamente o contrário, pessoas sentadas no meio-fio, conversando uma ao lado da outra, enfim, sem nenhum cuidado por parte dos estabelecimentos na questão de cuidados com as filas, né, e cuidados internos também. Claro que eu passei de carro, eu não sei se estavam oferecendo álcool gel, eu não sei se tinha alguém que pudesse estar ali fora controlando as distâncias entre as pessoas, mas foi muito rápida a minha passagem. Mas eu volto a dizer, se a flexibilização ocorrer nas casas, nas lojas e em diversos estabelecimentos comerciais voltarem às suas atividades, elas têm que necessariamente observarem esse tipo de prevenção, né? Não podem deixar as pessoas assim aglomeradas na porta e no ambiente interno também, não terem cuidados. E complementando, eu fui buscar a receita e depois fui numa farmácia comprar o remédio, né? A farmácia estava dentro dos critérios, estava com aquelas marcas no chão do distanciamento entre uma pessoa e outra, álcool gel à disposição, existia até papel para que as pessoas limpassem as mãos, enfim, uma faixa não permitindo que as pessoas chegassem muito a quem os atende, enfim, estava tudo dentro dos critérios, eu percebi nessa farmácia em que fui comprar o remédio. Porém, a gente espera que isso não degringole, se afrouxe, e eu acho que a prefeitura tem que acompanhar esses estabelecimentos para ver se eles estão realmente tomando as medidas necessárias para evitar que depois que uma vez abertos, os números podem crescer, como falou a nossa diretora de saúde, e aí tudo volta a estaca zero, né? Até todo o trabalho que foi feito até agora, São Roque é uma cidade que está dentro de um controle, assim, que todo mundo está um pouco tranquilo nesse aspecto, não há digamos, um terror, assim, como deve estar ocorrendo em muitas outras localidades. Então, a gente espera que esse serviço não seja perdido. Não, é verdade, isso é importante. Agora, a prefeitura falou que vai fiscalizar e vai botar essa equipe para trabalhar aí. Tem uma guarda municipal parada do trânsito lá e tem uns meninos de bicicleta passando lá. O do trânsito, como diria o Didi, ou da poltrona. O do trânsito, vai lá, dá uma dica pra molecada lá. Agora é o seguinte, a prefeitura vai fiscalizar os estabelecimentos comerciais, mas eu não sei como que se a prefeitura consegue poder também realizar essa fiscalização com uma lotérica ou com uma agência bancária, elas estão ligadas aí ao governo federal, né? Mas a prefeitura, acho que também ali, ela vai poder chegar pro dono da lotérica e falar, vamos organizar um negócio aí, né? Mas você não teve, por exemplo, para falar de bancos e lotéricas, teve a lei, inclusive foi o Marquinho Chula que fez a lei, que dentro das agências bancárias não se podia usar o celular. Verdade. Foi uma lei municipal, então você tem essa possibilidade de você interferir no andamento, mesmo que a instituição não seja de cunho local, não seja municipal, você pode ter, para controlar a saúde da tua população, que é uma prerrogativa do prefeito, da Câmara de Vereadores, legislar sobre essas questões, é perfeitamente possível você determinar que as lotéricas e as agências bancárias cumpram com esses cuidados, né? Ok, Zé, muito obrigado pela participação, hoje foi um pouco mais corrido aqui, mas amanhã a gente volta
a bater um papo aqui, vou ver se eu consigo arrumar um tempinho para arrumar umas fotos para você. E é impressionante, eu acho que é combinado. A hora que você começa a falar aqui, a molecada vem andar de bicicleta na praça. Eu acho que eles sabem que é você. Eu acho que eles querem me infernizar, cara, mas não tem jeito. Eles não têm culpa alguma, eles não têm culpa nenhuma. Eles têm a bicicleta, eles querem gastar as energias próprias dessa idade, porém tem uma placa lá e o poder público é o responsável pelo controle dessa situação. Se o que você falou, tem agentes ali na praça e eles não tomam a mínima, não se tocam, né, que existe uma infração bem debaixo do nariz deles. E tem 2 viaturas na praça nesse momento, viu? Os agentes. Guarda Municipal e Trânsito. Então, eles não têm, estão embaixo do nariz das criaturas aí, eles não tomam a mínima, cara, meu Deus. É um absurdo. A garotada tá lá delas, eles estão lá deles, né? Gastar energia, pedalar, enfim. Agora, tem uma placa ali, né? Tira a placa e depois deixa o risco por conta da sorte aí de cada um, se atropelarem, se caírem, se machucarem. Mas o poder público está sendo omisso nessa situação. Nada contra a garotada. E foi falar nisso do trânsito indo embora e tem um menino lá dando uma voltinha de bicicleta. Zé Balaio, um grande abraço. Lá tem mais um lá hoje. Me tira aqui, vou fazer mais. Olha lá. O cara hoje virou um negócio que virou um velódromo. Pra quem não sabe, o lugar de andar de bicicleta é velódromo. Então virou um velódromo, não um velório, velódromo. Tudo bem que agora não tem aquele fluxo de pessoas como tinha no tempo que a gente participava aí ao vivo na emissora, presencialmente, vamos dizer assim, circulava muitos idosos, muitas crianças, muitas mulheres com seus filhos de mãos dadas, então o risco era muito grande. Hoje tem menos risco, mas a placa está lá. Esse é o... Não, menos risco não, agora tem mais com o coronavírus, pô. Pois é. Só fazendo uma correção aí, que eu estava acompanhando você falando com a Gema, e você falou João Pocciotti, é o santo, é o Tony. É o santo, é o filho do João Pocciotti. É o irmão o pai dele era João, e o João também é irmão, é o santo Pocciotti que está acompanhando a gente lá. É o santo, o grande santo, um abração para ele, um fraternal. Tá bom então, um abraço. Alô, tchau, obrigado. Obrigado, os braços serão dados, abraços virtuais. O ministro está falando ainda? O Zé Balaio ocupou todo o espaço do ministro. Aliás, já acabou de falar o ministro? Vamos pôr o ministro, porque é o seguinte, ó, a turma dele está falando, porque ministro tem que falar, não pode ficar uma semana sem falar, ainda mais numa situação dessa. Como diretor de prefeitura, diretor de liga, tem que falar. Essa história, quando você quer falar com algum diretor da prefeitura, seja de São Roque, seja de Mairinque, seja de Araçariguama, tem que falar, porque o cara que está num cargo público tem que falar, não pode ficar escondido no cargo, não. Por isso que às vezes eu fico chateado quando a gente quer ouvir algum diretor, mas disso daí nós vamos fazer uma notinha e tal, entendeu? Assessoria e tal, porque tem hora que é fácil falar, né? A hora que tá entregando brinquedinho pra criança e tal, aí todo mundo fala, né? E às vezes a gente tem algumas questões que é importante falar do turismo, do esporte, entendeu? E a gente sempre fala aqui que o pessoal do esporte de São Roque, com o Ricardo, com o nosso Marcelo, sempre que precisou veio, a Daniela sempre veio, tal. Outro dia veio o Márcio Feltrin aqui, o Emir veio também, mas tem que ser todo mundo, viu? Não adianta, não pode ficar isso, não é só para São Roque, não, para qualquer lugar onde a gente tem secretário, diretor, entendeu? De qualquer cidade, entendeu? Que tem que vir falar, né? Não ficar, entendeu? O cara tá num cargo público, pô, né? Cadê? Tá falando o ministro lá da saúde? Põe lá o ministro lá. Abertura pelas idades mais avançadas, no caso o ensino médio, tem se mostrado mais efetivo. Por quê? Porque são crianças mais maduras que aderem mais facilmente aos objetivos de higienização, utilização de máscaras, e nós estamos aí, deu um prazo hoje de 10 dias à Secretaria de Educação e à Secretaria de Saúde para fazer um cronograma de reabertura das escolas a partir do ensino médio. Isso tudo vai depender de algumas compras, como é o caso, por exemplo, de máscara para todos os alunos e todos os profissionais da área de educação. A questão da desinfecção das escolas. Nós vamos ter que contratar empresas para fazer também essa desinfecção. E programas de comunicação para que a gente possa informar toda a população e trazer essa segurança para todos os alunos na retomada das aulas. Então, o momento é de muita parceria.
Mais uma vez, o agradecimento por estar presente a essa reunião. Eu acho que nós, governadores, e aí eu não estou falando como coordenador do fórum, mas como governador, temos que nos unir nesse momento. O Brasil está precisando de união, porque não adianta Brasília se recuperar e São Paulo continuar na situação que está, porque São Paulo é um vetor para todo o Brasil dos grandes problemas que podem seguir. Então, temos que apoiar todos os estados que estão em situação de dificuldade, temos que levar as experiências melhores que cada um desses estados estão praticando para que o Brasil como um todo saia dessa crise. Então, esse é o nosso objetivo. Nós estamos abertos a ajudar os colegas governadores. Acho que é um momento de união e respeito de todas as instituições. Ministro Tarcísio, nós não vamos sair dessa crise se nós não tivermos instituições fortes nesse país. Para isso, nós precisamos do Poder Judiciário, precisamos de um Congresso Nacional e precisamos de um Poder Executivo em todas as esferas de poder, trabalhando de forma unida para que a gente consiga trazer a população para voltar a acreditar no crescimento da nação, e é isso tudo que nós estamos fazendo por aqui. Então, fica o meu agradecimento pelo convite. Um prazer em conhecer o ministro da Saúde. Espero que a gente tenha um bom relacionamento aqui ao longo da sua gestão à frente do Ministério. E já entro agradecendo o apoio que o senhor está dando ao Distrito Federal nesse momento. Muito obrigado, general Braga Neto. Nós que agradecemos a sua presença, governador. Ministro Ramos, por favor. Senhores, boa tarde. Ministro Braga Neto, senhores ministros, governador Ibanez. Muito bem, a gente está acompanhando a entrevista. Eu, sinceramente, peço desculpas, não consegui identificar qual era o governador ali que está falando. Mas vamos acompanhar lá. Agora, tira um pouquinho o Luiz Eduardo Ramos, só tira um pouquinho a nossa propaganda, só para ver ali o nome ali, Luiz Eduardo Ramos. Pelo contato com os senhores. Ministro. Então, não posso perder a oportunidade. Tá. Bem na hora que eu pegar. Eu já confirmo aqui. Vamos acompanhar um pouquinho do ministro. Do governo do presidente Jair Bolsonaro, respeitamos muito a liberdade de imprensa e ela é fundamental no processo democrático de qualquer país. Porém, desde que começou essa crise do coronavírus, nós temos observado uma cobertura maciça dos fatos negativos. Então, nós temos informações já comprovadas de pessoas que estão indo nas suas casas. Todos sabem que os noticiários entram nos lares brasileiros todos os dias. E os senhores hão de convir que nós temos pessoas que são muito suscetíveis a essas notícias. Com todo respeito, no Jornal da Manhã é caixão, é corpo, na hora do almoço é caixão novamente, é corpo, no Jornal da Noite é caixão e é corpo e o número de mortos. Eu pergunto a todos, como é que os senhores acham que uma senhora de idade, uma pessoa humilde, ou uma pessoa que sofre de alguma outra enfermidade, ela se sente com essa maciça divulgação desses fatos negativos? Não está ajudando, ninguém aqui está dizendo que tem que esconder. Os senhores têm que também, a imprensa, eu conclamo, eu peço encarecidamente, tem tanta coisa positiva acontecendo, não foi só o que foi divulgado aqui hoje, não. Por exemplo, vamos começar a divulgar o número de mortes que os senhores divulgam, mas o número de curados. O ministro vai falar aqui, 56% foi curado. Outra coisa maravilhosa, eu presto, tenho certeza que falo em nome de todos nessa bancada. Divulguem mais o trabalho maravilhoso dos profissionais de saúde. Façam matérias de um médico, de pessoas que estão dando suas vidas pelas pessoas que estão doentes. Eu não tenho visto muito isso na imprensa, tá certo? Então eu peço, quero que todos façam, eu sei que tem o editor-chefe e tal, mas eu acho que a mídia brasileira, eu tenho absoluta certeza que os senhores têm um papel fundamental no íntimo, na percepção do povo, no seu moral, das pessoas se sentirem melhor. Porque está aqui o doutor Nelson Tais, a doença também tem a parte psíquica, a parte emotiva. E isso está dificultando as pessoas que estão assistindo. É muita notícia ruim, eu sei que está acontecendo, mas vamos também divulgar notícias boas. A Secretaria de Governo também tem visto, às vezes, serem anunciados que não existem contatos com os governadores. Está aqui o governador Ibanez, a competente secretária Débora Aroche, 24h/7, está falando com os governadores. Saímos agora de uma videoconferência de quase 1 hora com o governador Eduardo Leite. Então, por favor, vamos divulgar. Depois o pessoal acha que o presidente Bolsonaro exagera em alguns comentários. Vamos divulgar coisas que estão ocorrendo. Ontem falei com o governador Wilson Lima, que Manaus está numa situação difícil. Então, o governo federal está fazendo a parte dele, consciente que nós temos que fazer o possível para ajudar os estados. E isso tem sido feito.
Temos várias informações, eu não vou me alongar aqui, que eu tenho certeza, os senhores procurarem a secretária Débora Aroche, os senhores verão. Finalizo, por favor, mostrem também as coisas positivas. E, com isso, nós vamos ter um povo um pouco mais sereno para melhorar o moral da população e a sua parte emotiva. Muito obrigado. Muito obrigado, ministro. Muito bem, deixa eu passar os nomes direitinho aqui, ó, que é tanta gente que é hora que eu não guardo. Eu lembro dos ministros nos anos 70, 80, agora os atuais eu não tô conseguindo guardar tudo ainda não. Nem o Mandetta eu conhecia, viu? O Mandetta a gente ficou conhecendo pra valer depois de tudo isso. Então quem está falando era o Luiz Eduardo Ramos, perdoa a minha falha, mas eu não sabia. Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo. E quem falou antes foi o Ibanez Rocha, que é ministro do Distrito Federal. Todo o tempo ainda que o Joaquim Roriz era governador do Distrito Federal. Agora é o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, e agora está falando o Nelson Teich, o ministro da Saúde. Vamos ouvir. Em relação à informação, um dos problemas que a gente tem da situação da Covid atual é porque a gente sabe muito pouco da doença. Quando você sabe muito pouco, o teu poder de decidir de uma forma mais estruturada e sólida é pequeno. E você vai fazendo escolhas, mas aquilo é frágil, porque você não sabe exatamente do que você está tratando. Então, informação em relação à doença é fundamental. Quantos casos, como é que é a transmissão, quantos transmitem, quantos ficam curados, quantos vão para a UTI, quantos ficam no hospital. A informação sobre a doença é crítica, tá certo? Agora, tem uma outra coisa que eu queria colocar, que é a informação que não está ligada ao Covid, que a gente vai ter que prestar atenção. Isso é um outro tipo de informação. A gente sabe hoje que doentes com outras doenças do tipo câncer não estão chegando. E não é que a doença tenha sumido, as pessoas não estão procurando os hospitais, os ambulatórios. A gente sabe que doença cardiovascular também é um problema. Tem pessoas morrendo em casa com infarto porque não vão em tempo para o pronto-socorro, para uma emergência. O que vai acontecer em relação a como é que está evoluindo o paciente com hipertensão, com diabetes, doença crônica? É fundamental que a gente, por mais que foque na Covid, que a gente não esqueça as outras pessoas. Uma outra coisa que a gente tem que acompanhar de informação, que é muito importante, o que está acontecendo na saúde suplementar. Se a gente tiver desemprego e a gente tiver uma perda significativa de vidas ligadas à saúde suplementar, isso vai sobrecarregar mais ainda o SUS. Os hospitais, embora a gente discuta a criação de uma infraestrutura que a gente vai colocar para o atendimento da Covid, os hospitais estão perdendo muito movimento de doenças não Covid, alguns 40%. Isso vai fazer com que eles tenham dificuldade ainda maior em sobreviver. E quanto mais isso durar, mais difícil vai ser para eles. Qual é o problema prático disso? Você vai começar a ter uma demanda reprimida gigante ao longo desse tempo. E se os hospitais estiverem despreparados, quando a gente controlar a Covid, a gente vai ter uma outra crise, que é a não capacidade de atender a demanda reprimida do não Covid. Então é importante saber que o Ministério da Saúde está focado no sistema, por mais que a gente discuta essencialmente hoje a Covid, tá certo? De coisas objetivas que a gente está fazendo, criou-se, quer dizer, estou aqui há 5 dias, então não dá para ter criado já, está desenhado a criação do banco de dados, a gente vai trabalhar melhor a informação, e aí vai ser Ministério da Saúde, Casa Civil, outros ministérios. Uma coisa importante em relação ao Ministério da Saúde é que a gente vai buscar uma integração cada vez maior com as outras, com outros grupos do governo, porque você vai ter consolidação da informação, maior detalhamento. Em relação a isso, a gente também está trabalhando com a iniciativa privada. A gente está trabalhando com o pessoal que está naquele programa do Itaú, que doou 1 bilhão, onde a gente também tem, a gente vai ter dados ligados a hospitais, estados, tudo isso vai ser consolidado num programa dos vários ministérios. Então, a saúde trabalha em bloco com os ministérios, é um programa do governo, tá certo? Isso é a parte de dados, é uma coisa importante. A segunda parte, que é a parte da infraestrutura, né? A infraestrutura ela vai ser desenhada, como é que a gente está cuidando das pessoas hoje. A gente está falando de hospitais, a gente está falando de ventilação mecânica, a gente está falando de UTI, a gente está falando muito de recursos humanos,
E é uma coisa que vocês têm que ver que tem coisas que vão acontecendo ao longo do tempo. Por exemplo, nos Estados Unidos eles começaram a perceber que talvez começasse a faltar remédio, porque quando um doente vai para o respirador, para a ventilação mecânica, ele tem que ter sedado, ele tem que ter relaxante muscular. E eles ficaram com medo de que isso começasse a faltar. Eles nunca tinham pensado que podia faltar remédio para um doente no respirador, e isso poderia estar acontecendo agora. Então é outra atenção. Então a gente está buscando não só aquilo que está nos holofotes, mas detalhes relacionados ao cuidado das pessoas. Em relação a isso, a gente está trazendo, eu estou trazendo o general Pazuello. Isso é uma outra coisa que as pessoas estavam colocando, ele vai ser o meu secretário executivo. E por que eu estou fazendo isso? Nesses poucos dias que eu estou aqui, a impressão que eu tenho é que a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente é hoje. A gente está falando de logística, de compra, de distribuição, e ele é uma pessoa muito experiente nisso. É uma pessoa que vem trazer uma contribuição no momento em que a gente corre contra o tempo. Não só contra o tempo em relação à Covid, mas em relação a como o país vai ficar, como o sistema de saúde vai ficar. Isso literalmente é uma corrida contra o tempo, tá certo? Agora, o terceiro braço, uma coisa que eu ia colocar, o terceiro braço é a gente desenhar uma diretriz que possa dar suporte a estados e cidades para que desenhem seus programas em relação ao isolamento e ao distanciamento, né? Colocando um pouco em relação à saúde como um todo, a gente hoje tem 43.500 casos do coronavírus no Brasil. Se a gente imaginar que a gente pode ter uma margem de erro grande, digamos que a gente tem aí 100 vezes, isso aí é só um exemplo hipotético. A gente está falando em 4 milhões de pessoas, tá? 4 milhões de pessoas, nós hoje somos 212 milhões. Então, fora da Covid, tem 208 milhões de pessoas que continuam com suas doenças, com seus problemas e que têm que ter isso tratado, tá certo? E o que representam hoje 4 milhões de pessoas num país como esse? 2% da população. Se a gente sabe que, se existe aí o conceito que você tem que ter 70% da população contato com a doença para que ela seja imune, e a vacina vai levar talvez um ano e meio, entre 2 e 70, e se você não tem um crescimento explosivo da doença, que não está acontecendo no Brasil, a gente talvez nem chegue nesse número, antes da vacina. Isso pode levar o quê? Um ano e meio? É impossível um país sobreviver um ano e meio parado. O afastamento ele é uma medida absolutamente natural e lógica na largada, mas ele não pode não estar acompanhado de um programa de saída. Isso é o que a gente vai desenhar. Isso é o que a gente vai dar suporte para estados e municípios, tá certo? Em relação a números, o que foi colocado hoje, uma coisa interessante, eu tenho os números aqui. O Brasil hoje é um dos países que melhor performa em relação à Covid, tá? A gente tem aqui, se você analisar mortos por milhão de pessoas, o número do Brasil é de 8,17. A Alemanha tem 15. A Itália, 135. Espanha, 255. Reino Unido, 90. Estados Unidos, 29. O nosso número é um dos melhores. Qual é o problema da Covid? Ela assusta porque ela comete muito rápido o sistema, e os sistemas de saúde eles não são feitos para ter ociosidade. Você tem que trabalhar com eficiência máxima. Saúde é muito caro. Não dá para você trabalhar com ociosidade. Então, os hospitais trabalham quase que no limite. Quando você tem alguma coisa que sobrecarrega o sistema, é quase impossível você conseguir se adaptar na velocidade necessária. Então, isso é uma outra coisa em relação, quando eu falo em relação a trazer o general, é que eu acredito que ele possa de verdade ajudar a que a gente consiga criar um programa de ajuste e crescimento compatível com a necessidade que a gente tem hoje. Tá certo? Ok, ministro. Ministro concluindo ali. Daqui a pouco a gente volta, mais um pouquinho, tá? A gente já volta ouvindo aí o ministro Nelson Teich. Eu vou aprender a escrever o nome dele até o fim do programa. T-E-I-C-H. E que nem drive-thru, que eu sofro para escrever drive-thru, toda hora escrevo errado, né? Aliás, Simone Júdica, você que é a defensora da língua portuguesa aí,
drive-thru, delivery. Pô, tudo bem que a gente, em vez de falar entrega em domicílio, falava entrega no domicílio, que estava errado, entrega no domicílio. A gente demorou a aprender a falar que era entrega em domicílio, em casa. Depois que a gente aprendeu, agora virou delivery. É muito nome em inglês, né, Simone? Não dá pra gente home office, quer dizer, não dá pra gente também aí diminuir um pouco, tá tudo muito inglesado, não tá, Simone? Boa tarde. Boa tarde, Wander. Boa tarde à nossa equipe, aos nossos internautas. Eu acho que você está coberto de razão. Eu me incomodo muito com essa questão do uso indiscriminado das palavras estrangeiras, principalmente das palavras em inglês. Nós temos palavras para todas essas situações aí que você mencionou e para inúmeras outras em bom português. Mas as pessoas acabam aderindo a esses modismos, não sei se acham que é chique, que é elegante, ou que traz uma impressão talvez de mais intelectualidade, enfim, mas eu acho um absurdo. Eu acho que nós temos muitas palavras que podem ser utilizadas, que expressam muitas vezes, até de maneira muito mais completa, o que se pretende dizer. E sem contar que muitas pessoas não entendem. Porque há muitas pessoas no Brasil que nunca tiveram contato com o mínimo de estudo da língua inglesa. Até porque o que nós sabemos é que o inglês, pelo menos na época em que nós estudamos, na época do ginásio, né? Agora é ensino fundamental, mas nós não aprendíamos inglês antes da 5ª série. Verdade. No Brasil que não estudaram e que se veem aí ouvindo toda essa sorte de palavras em inglês e muitas vezes não entendem. E mesmo as palavras em português, às vezes as pessoas não entendem, quanto mais querer usar palavras estrangeiras para tudo. Eu sou absolutamente contra isso. Nas situações em que realmente surge uma situação nova, tem as linguagens técnicas, por exemplo, a questão aí dos computadores, da informática, da ciência. Então, surgem palavras novas. Agora, palavras para o nosso dia a dia, por exemplo, o delivery. Né? Nós temos a entrega, a boa e velha entrega. Entrega em domicílio, né? Pois é, as pessoas ouvem, já entendem, já sabem o que é. E é igual às liquidações, né? Você vai a um shopping, por exemplo, em vez de escrever liquidação, o que eles colocam lá? Sale. A palavra sale, escreve sale. Muita gente não sabe o que é, mas vê aquilo. Sabe, assim, coisas básicas as pessoas não sabem. Eu já fiz essa experiência. Não sei se você já teve a mesma experiência que eu, os nossos ouvintes. Mas, por exemplo, de chegar ao mercado e pedir uma dúzia de alguma coisa. E o atendente não sabe o que é uma dúzia. Já me aconteceu 2 vezes isso. E olha que uma dúzia é fácil, viu? O pior é quando você chega na papelaria e fala, me dá uma resma de papel. Aí a resma... Não, a resma eu nem me aventuro a pedir em lugar nenhum. Mas uma dúzia... E muita gente não sabe o que é uma dúzia. E quando você fala, eu também não sei tudo, eu não sei tudo, é que às vezes, por exemplo, Sesc Centenário da Independência, quer dizer, os 150 anos da Independência, né? Sesc Centenário, o pessoal acha que é um evento promovido pelo Sesc, né? Então, mas aí são palavras que não são do cotidiano, então é natural as pessoas não conhecerem. Agora, querer usar palavras estrangeiras para tudo que diz respeito ao cotidiano acaba criando uma dificuldade de comunicação. Só... A empresarial de hoje. Se você conversa com uma pessoa que vai falar a respeito do andamento de uma empresa, ela usa muitas palavras em inglês. E isso causa uma dificuldade de compreensão. Então, eu penso que o melhor é se fazer entender. Né? Agora, quem acha chique e às vezes quer ficar repetindo por conta dessa suposta elegância, né? Na minha opinião, é uma bobagem. O importante é você se fazer entender. É verdade, tem isso aí. Às vezes, por exemplo, quando tem uma palavra diferente, a gente procura, colocar e explicar aquela palavra. Olha, vamos participar de um network. Que network é uma conversa, né? Você ali na conversa, você faz amizade, tava aquela rodinha de conversa, virou network. E aliás, ontem eu estava ouvindo um comentário do professor Pasquale na CBN,
E eu achei muito interessante porque ele tinha recebido uma mensagem do Frei Beto. Aí os caras vão falar, tá vendo? Era tudo da ponta esquerda. Zé Balaio tava junto. Tá. Não, o Frei Beto mandou uma mensagem pro professor Pasquale dizendo o seguinte: hoje é o dia de Tiradentes. Tiradentes participou da Inconfidência Mineira. E aí, Inconfidência é aquele cara assim que é igual a mim, que não sabe guardar segredo. Então Inconfidência, aí falou, se hoje o pessoal traduzisse, iam falar que era o dia do dedo duro da Inconfidência. E na verdade ele falou que o certo era falar Conjuração Mineira e não Inconfidência, que está se referindo a alguém que é dedo duro. O dedo duro foi o Joaquim Silvério dos Reis. Por exemplo, se eu conto um segredo para você e você conta para alguém, eu posso dizer, o Wander é um inconfidente. Mas como você já avisou que não é para contar segredo para você, que você não sabe guardar segredo, então com você nós não corremos o risco de precisar dizer que você é inconfidente, porque você já avisa antes. Não me conte, porque se você contar, eu espalho. Eu esqueço que era para guardar segredo. Simone, a gente pegou um tempinho maior de você, mas qual que era o seu destaque hoje, né? Que a gente até caminhou um pouco e a gente não perguntou antes a pauta, é tema livre. Qual que era o seu destaque que você queria falar? Então, como nós não combinamos nada, aí a conversa, o bate-papo vai fluindo. Não tinha nenhum tema específico mesmo hoje, né? Não, mas a última notícia que foi colocada da minha parte, né, foi a realização da primeira audiência virtual civil da história do Fórum de São Roque, que aconteceu na semana passada, que é um registro interessante pelo fato de ser a primeira vez na história aqui da nossa comarca em que isso acontece. Foi uma audiência de tentativa de conciliação num processo de divórcio. Nós não podemos entrar em detalhes a respeito do caso, porque esses processos eles tramitam em segredo de justiça. E então os advogados que participaram da audiência, o juiz, enfim, os funcionários do fórum não podem revelar essas informações, mas nós sabemos que houve êxito. Então houve um acordo entre as partes, o casal saiu divorciado, que era o que se pretendia mesmo, né? Embora se fale em êxito num divórcio, não parece uma coisa de muito êxito, mas... Êxito no processo, né? Só desejava, né? Êxito no processo, não êxito no casamento, né? E chegou-se a um acordo também em relação à pensão que o pai pagará aos filhos, e tudo isso feito virtualmente. Então o juiz na sua casa, os advogados em suas casas ou em seus escritórios, acredito que até em suas casas também, e falando com seus clientes, então todos no ambiente virtual. O que causa também uma certa perplexidade, porque nós que estamos acostumados a fazer esse tipo de trabalho pessoalmente, soa também de uma maneira um pouco estranha, né? Nós precisamos nos habituar ainda a essa inovação. Tem o lado bom, porque acaba agilizando, as coisas não param durante esse período em que o fórum se encontra com as atividades de trabalho remoto, mas, por outro lado, causa uma certa estranheza, pelo menos a princípio, ter que resolver tudo isso à distância. Mas são os novos tempos, e essa situação da pandemia tem nos colocado em inúmeras situações que até então eram inesperadas, situações às quais nós não havíamos tido oportunidade de participar ainda, e essa é mais uma delas. Ok, Simone, muito bem ter falado sobre isso aí. E agora só o seguinte, o Zé Balai, ele manda duas coisas aqui, que também a gente tá falando, voucher, né? Voucher, voucher auxílio, né? Como é que chama que estão usando? Voucher, tem um nome, Corona Voucher, né? Corona Voucher. E depois ele falou pra mim que eu na gíria não sou inconfidente, eu sou o chamado boca mole. Tô lendo aqui. Boca mole é brincadeira, hein? É isso aí, jornalista é isso mesmo, viu? A culpa é sempre... Mole. Acho que inconfidente é mais bonito. E outra coisa, porque a culpa é sempre da imprensa, viu? É assim, ou põe uma notícia, o nego manda mensagem. Por que falou isso? A imprensa não anda falando coisa boa. Mas a gente tá, veja bem, eu não tô aqui, é o seguinte, a gente tem acompanhado os casos que estão sendo noticiados e a gente também tem visto, olha, pessoas que têm se recuperado, né? Mas agora a morte choca muito, né? A gente tá vendo coisas, mas eu acho que esse não é o motivo, entendeu? A gente precisa encontrar uma solução, não é, com todo respeito, não tô aqui sendo corporativista, mas não é da imprensa a culpa, né? Não, claro que não. E a imprensa acaba se atendo a destacar o que é o destaque maior.
Até porque não dá para falar tudo, assim, absolutamente tudo que ocorre, não dá para relatar tudo. Então, os destaques acabam sendo as situações, os fatos que mais chocam, que mais chamam a atenção. Então, é natural que se fale mais a respeito das mortes do que a respeito do número de pessoas curadas. Até porque, lógico que é importante a divulgação do número de pessoas curadas, porém, basta fazer uma conta, né, um raciocínio matemático. Porque se é dito que há, por exemplo, 1.000 doentes, é informado que 100 morreram, então os 900 que não morreram, nesse decurso de tempo, eles vão ser os curados. Então, eu acho que o objetivo maior da informação é mostrar o número de mortes e as pessoas vão entendendo que as demais que não morreram estão sendo curadas. É isso aí, é um assunto que às vezes, infelizmente, nesse momento, né, está sendo levado aí de uma outra forma às vezes, mas nós vamos superar tudo isso, essa é a minha expectativa. Assim, o nosso desejo de todos nós é de que essa situação se resolva o quanto antes, que surja o quanto antes essa vacina, que os cientistas, né, as pessoas ligadas às pesquisas consigam, o mais breve possível, desenvolver essa vacina, porque é ela que vai acabar sendo realmente a resposta. É porque... Tudo isso, porque o sistema de saúde, seja aqui ou seja em outros países, não vai dar conta. Essa questão dos 70%, 70% da população contrair a doença para só depois haver esse bloqueio, é alguma coisa também incontrolável, principalmente com essa circulação de pessoas que nós vemos no dia a dia. Então, acho que dentro desse quadro que nós temos, a perspectiva de não haver vagas no sistema de saúde, seja público ou privado. Ok, Simone, obrigado pela participação, amanhã tem mais, tá bom? Obrigado. Um abraço. Aí a participação da Simone Júdica, tal, é sempre bom a gente falar aqui de vários assuntos. Aí daqui a pouco já vão me chamar de novo de jornalista de condomínio. É que o jornalista é o seguinte, cara, você é torcedor de futebol. Aí você entra e fala assim, time A, campeão. Time A, melhor campanha. Time A, realiza jogos maravilhosos. O torcedor adora você. Pô, mas aquele repórter, ele é bom pra caramba. Aí um dia que você entra e dá notícia, time A não pagou salário. Você passa a ser o pior. Ei, tá vendo? Aí, já é crítico, tá vendo? Olha aí, mas ele não lembra das outras 99 notícias que você deu, falando que o time A era campeão, que o time A tinha o melhor, mas teve um dia que o time A não pagou salário, entendeu? Acontece. Então você não... Mas você tem que dar. É igual, eu imagino o seguinte, eu nunca fui prefeito, acho que nunca serei, mas também no dia que dessa água eu não beberia. Aí já vai, candidato. Não sei, candidato, não sei. pré-candidato. Né? No momento não, né? Mas é o seguinte, né? Prefeito, imagina o seguinte, prefeito pode arrumar 10 ruas, 100 ruas, 1000 ruas. Se você não arrumar aquela rua que faltou, o cara fala assim, esse prefeito, hein? Só arruma as ruas do bairro dele lá. O meu bairro aqui, quer dizer, não tem, entendeu? É igual assim, o prefeito pode inaugurar 12 escolas. Se faz, aí tá o ruim, cara vai falar, tá, você arruma, inaugurei 12 escolas. Entra um cara e fala, mas lá no meu bairro ainda não tem escola. É duro, você nunca vai agradar todo mundo. Quem sou eu? Ainda mais eu que vou querer agradar. Teve um aí que tentou agradar e você viu o que aconteceu, né? Você vê, nem Jesus agradou todo mundo. E lógico, porque você tem que ter também essa diferença, pô. Mas é mais ou menos isso, né? O dia que você fala que o time do cara jogou mal, pelo amor de Deus. Mas faz parte. Mas depois passa, a gente se abraça e tudo bem. E né? segue a... Bom, e outra coisa, né? A gente nem falou direito disso aqui. Teve terremoto em São Roque sexta-feira. A gente não falou, porque começou na internet. Tremeu. Eu não senti que tremeu. Não, eu escutei o barulho. Eu não senti. Aliás, futuramente um dia eu vou revelar então, a história do que estava fazendo. Porque eu tenho até uma barulho? Esse é que é a minha grande faz. Que faz, né? Não sei como é que é o barulho. Pô, mostra. Mostra como é que é o barulho. Eu não ouvi o barulho. Olha, deve ser alguma trombeta sendo tocada. Eu vou dizer o seguinte, uma vez eu estava lá na Rádio Jovem Pan, no 24º andar da Jovem Pan. Primeiro, eu só quero dizer o seguinte, quando eu comecei a trabalhar na Jovem Pan em 1996, nos primeiros 10, 15 dias, o prédio é tão alto lá no 24º andar, e eu tinha ido no máximo no 15º do Pedro Costa, que eu sentia que parecia que o chão balançava, você acredita?
sabe? Eu sentia, eu demorei uns 15 dias depois, o corpo acostumou. Aí eu não sentia mais, mas pô, nos primeiros dias eu estava lá no 24º andar, parecia que o chão era diferente, né? E deve ter alguma coisa mesmo lá que, como eu falo os engenheiros, se não der uma balançadinha também, a ponte cai, né? Se ficar muito firme, cai também. Aí um dia eu estava sentado, eu acho que isso daí deve ter sido 2010, 2012 e tal. Aí o que aconteceu? Eu estava lá escrevendo, e eu senti que parece que o prédio foi pra frente, assim, cara. Nossa, eu tive uma sensação de estar caindo, mas foi tão rápido que... Então, aí eu até falei, quem estava do meu lado, acho que era o Fernando Zamit, eu falei, Zamit, senti que parece que deu uma balançada. Assim. Ele falou, também senti. E não deu 10 minutos, começou a ligar a gente, tinha dado um terremoto no Chile, e a gente teve uma repercussão no Brasil. Tanto que a Márcia estava em casa e falou, nossa, parece que passou um caminhão aqui na rua. Meu irmão lá em Campinas, foi uma coisa assim. E lá no prédio, eu senti que foi e voltou, entendeu? Então, agora, nesse de sexta-feira, eu sinceramente não senti nada, não ouvi nada. Mas várias pessoas ouviram e sentiram. Eu ouvi, mas senti... Você ouviu? Mas aí depois o laboratório lá da USP... Aliás, tem uma matéria lá, se você for no meu site, sobre isso. Não, e o que eu achei foi estranho. Uma mídia deu, aí a outra foi e desmentiu a mídia que mas deu, é que... virou uma... Não, mas aí foi o seguinte, que aconteceu o seguinte, a gente teve e depois aguardava-se a confirmação. Eu estava querendo achar aqui, depois eu vou achar aqui só para mostrar com mais detalhe, é que depois o instituto lá da USP se manifestou e disse o seguinte, se você entrar nessa página da USP... Puta, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Deixa eu entrar aqui, deixa eu ver só. Tem lá onde foi atingido, né? Então você entrar nesse site da USP, eu já vou conseguir, depois eu pego aí, você vai ver que tem terremoto, se você colocar, tem terremoto todo dia. Só que muitos ali, graças a Deus, na escala Richter. E, aliás, falaram o seguinte, que a escala Richter vai de 0 a 10. Aí eu estava vendo o seguinte, que não é matemático, não tem que vai até 10. Se pode ter um terremoto que tenha 15. Graças a Deus, acho que a gente não chegou a uma magnitude dessa, entendeu? Mas é uma escala matemática, então ela não tem esse limite, né? Se pode chegar, infelizmente, Deus o livre, passar de 10. Mas aí, você sente esse balancinho aí. E aí... se você entrar nesse site lá, você vai ver, olha, teve em São Roque, olha, na véspera a gente teve lá um em Cajati, que é ali no Vale do Ribeira. Aí se você vê do mundo, teve terremoto lá no Oceano Índico, teve um terremoto perto lá de uma ilha que está a 1.000 quilômetros do Japão. O Japão tem balança direta. É que a gente aqui, felizmente, pela formação que a gente tem geográfica aqui, raramente isso acontece. Mas depois foi confirmado que realmente tivemos um terremoto, um sismo, 2 graus de magnitude na escala Richter, que muita gente sentiu, e aí eu estava tentando achar o epicentro. Aí com as coordenadas que colocaram, pelo que eu vi ali, eu sou meio mal de coordenada, mas ocorreu próximo ali da região do Sorocamirim, de Canguera, entendeu? Foi mais ou menos ali, e a gente teve essa repercussão, mas felizmente nada demais, mas realmente a gente teve esse terremoto. Fala do terremoto que eu quero achar aqui o link enquanto isso. Fala do terremoto. Eu estou procurando aqui o maior terremoto registrado até hoje foi no Chile, dia 22 de maio de 1960, 9,5 na escala Richter. Então, agora passa para mim, já que você deu essa informação em cima disso daí, né? É só o seguinte... Olha onde foi registrado em Valdívia, no Chile. Valdívia. E o nosso Valdívia, que é chileno, ele na verdade nasceu em Valdívia, que é uma cidade lá na Venezuela, né? Sabia? Ele nasceu na Venezuela, porque o pai dele estava lá. Mas não nasceu na cidade chamada Valdívia, nasceu em outra cidade. O Valdívia chileno nasceu na Venezuela. Mas você falou essa história, repita qual foi o maior terremoto que a gente já teve no Chile. Repete aí. 9,5 em 1960, dia 22 de maio, na cidade de Valdívia. Com 2.000 mortos e 2 milhões de feridos. Tá, e aí eu digo uma coisa para você. Eu estava fazendo uma pesquisa um dia para a história da Copa do Mundo, e aí eu encontrei essa história do terremoto no Chile. O Chile iria realizar como realizou a Copa do Mundo de 1962. Porém, contudo, entretanto, em 1960 nós tivemos esse terremoto, que causou uma grande destruição lá no Chile.
E aí, como ocorreu também para a Copa de 86 no México, o México teve um terremoto um tempo antes e ficou ameaçada a Copa do Mundo de 86, ficou muito ameaçada a Copa do Mundo no Chile em 62. E aí, existia o presidente da comissão chilena lá que estava organizando a Copa do Mundo. E o nome dele, Carlos Ditborn Pinto, é o nome de um estádio lá no Chile. E o Carlos Ditborn Pinto era o organizador lá, estava à frente da comissão organizadora. E chegaram para ele e falaram assim: Carlos, não dá, hein? Terremoto, o Chile vai ter que abrir mão de realizar a Copa de 1962. E o Carlos Ditborn Pinto disse o seguinte: se nada temos, tudo faremos. Se não temos nada, nós vamos fazer. E o Carlos Ditborn meteu bala, meteu o peito, e o Chile organizou a Copa do Mundo de 1962. Carlos Ditborn Pinto foi o chileno da comissão organizadora que bateu no peito, chamou a responsabilidade e falou mais ou menos: se nada temos, tudo faremos ou tudo teremos. Duas coisas que aconteceram nesse período. Pouco antes da Copa do Mundo, como é o destino, o Carlos Ditborn, que tanto se preparou, tanto batalhou para a Copa, ele teve um ataque cardíaco e não acompanhou a Copa do Mundo. E outra coisa, o Carlos Ditborn Pinto, o pai dele era diplomata e ele nasceu no Brasil, se não me falha a memória, em Niterói. Então, dessa lembrança desse terremoto aí. Tá bom? E aí eu entrei lá da USP, do SAIP, colocou que o último terremoto registrado na região de São Roque tinha ocorrido em Mairinque. Eu acho que em 96, né? Aí eu entrei lá no site, peguei as coordenadas, por isso que eu queria entrar aqui, e aí eu vi onde é que Mairinque teve esse terremoto aí. Então, em 96, se não me falha a memória, e Mairinque teve 2 abalos em 2 pontos próximos, assim, em questão do mesmo minuto. Aí eu peguei pelas coordenadas, foi ali na região do central de Mairinque, e o outro ponto foi ali já próximo do Jardim Nova Mairinque. É que se eu entrar aqui eu não pego direitinho, mas que nem comentaram. Mas a gente teve esses 2 pontos em Mairinque. Põe o Ricardo Rios para falar aí, porque o Ricardo Rios tem uma informação importante. Zé Fernando, não conseguimos contato com você. O Ricardo Rios, o que você tem de novidade para a gente aí? Você que está informando o povo com relação a tudo que está acontecendo das medidas do governo. O seguro-desemprego a gente pode pedir de forma online, Ricardo Rios? Olá, amigos do canal Conf, mais uma notícia aí para vocês nessa época que estamos passando do coronavírus, e nós sabemos que essa situação toda, ela está gerando, infelizmente, muitos desempregos no país. Então você que está aí precisa solicitar o seguro-desemprego, você não precisa ir até as agências da Caixa para fazer, ok? Então você pode baixar um aplicativo no seu celular, que é o Cinefácil. S-I-N-E, Cine, de Sistema Nacional do Emprego, espaço fácil. Cinefácil. Baixa esse aplicativo no seu celular e você vai ter acesso a todas as informações do Sistema Nacional de Emprego. E por lá você pode fazer a solicitação do seu seguro-desemprego e o acompanhamento do seu seguro-desemprego, ok? Então, uma notícia importante para quem precisar usar esse recurso. E mais um aviso: aqueles que estão tendo redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho não precisam usar o aplicativo e não precisam fazer nenhum pedido. Automaticamente será depositado, mediante a informação do empregador, nas suas contas esses valores, ok? Bem, até mais, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscrevam no nosso canal, ative o sininho e deixe um like. Até mais. Obrigado, Ricardo Rios, obrigado. E o que você tá sambando por aí, Alan Vianney? Tá sambando aí. Deixa eu só falar o seguinte, o Cláudio Góes está falando lá na Prefeitura de São Roque, mas antes deixa eu só falar esse negócio de terremoto aqui, então falou o seguinte, né? Que o último abalo sísmico na região aqui tinha sido registrado em Mairinque no dia 16 de março de 2016. Eu acho que ninguém comentou na época, você falou. Aí foram 2 tremores de magnitude 2.2, em locais diferentes e praticamente ao mesmo tempo. Aí
eu fui ver pela latitude e pela longitude, 17h47 do dia 16 de março de 2006, o tremor, o sismo, o epicentro foi registrado nas proximidades da Avenida Brasil-Japão e do Jardim Vitória. E depois, 17 horas 48 minutos, quer dizer, um minuto depois, nas imediações da rua Dr. Gaspar Ricardo Júnior. E você está lá no registro do Centro de Sismologia da USP. E aí aí por isso que às vezes a gente vai fazer alguma coisa e acaba demorando mais do que o normal, porque uma coisa puxa a outra, né? Puxa a outra e tal. E aí eu falei, deixa eu entrar um pouco mais aqui para ver a página do Centro de Sismologia. E aí eu entrei no Instagram do Centro de Sismologia lá da USP e fiquei dando uma corujada para ver nas publicações. E de repente nas publicações lá desse Centro de Sismologia da USP, eu vi uma foto de uma pessoa. E eu falei o seguinte, essa pessoa não é estranha. Pô, não é estranha. Aí eu cliquei na foto e realmente não era uma foto estranha. Era a foto do são-roquense Luiz Carlos Ribota, que faleceu recentemente no dia 21 de dezembro de 2019, aos 60 anos. Aliás, o meu amigo Célio, lá do táxi, o Célio Marques, que mandou essa informação para mim da morte do Luiz Carlos Ribota. Aí eu falei, por que o Centro de Sismologia, eu sabia que o professor Luiz Carlos Ribota era da USP. E aí o Centro de Sismologia, quando o Luiz Carlos Ribota morreu, fez uma homenagem a esse são-roquense, fazendo uma postagem dizendo que o Luiz Carlos Ribota, são-roquense, era um dos caras que mais entendia de terremoto de sismologia aqui no Brasil. Então, eu vendo depois essa informação do Centro de Sismologia, tem uma foto, a homenagem ao físico são-roquense Luiz Carlos Ribota lá no Instagram. E aí tinha essa mensagem aqui, ó, 2019, o que colocou o Centro lá de Sismologia da USP. 2019, que anos, amigos sismonautas. Foram poucas as notícias boas em meio a tantos problemas da sociedade, na ciência e na educação. E com poucos dias para o ano acabar, recebemos a dolorosa notícia de que nosso colega Luiz Carlos Ribota, do IPT da USP, nos deixou. Aí diz aqui o site do Centro de Sismologia da USP, falando desse são-roquense pouco conhecido, Luiz Carlos Ribota, que eu também, olha, eu vi uma ou duas vezes, mas nunca tive a oportunidade de conversar, uma pessoa que a gente perdeu a oportunidade de fazer uma entrevista, mas felizmente não foi só eu que perdeu essa oportunidade. O Ribota era uma autoridade nos estudos de sismicidade induzida no Brasil e talvez o pesquisador que por mais tempo tenha se dedicado a essa área. Foram muitos os trabalhos em conjunto que fizemos em parceria com o IPT, algumas estações sismográficas da Sismologia BR, a própria sismologia brasileira cresceu muito com os resultados obtidos e conhecimento gerado. O Ribota lutou por anos contra uma doença e infelizmente veio a falecer. Sempre muito alegre, cheio e tal. Aqui o que diz o Centro de Sismologia. O nosso desejo era entrevistá-lo em nosso podcast para deixar o registro garantido aos próximos alunos e entusiastas da sismologia que virão por aí. Não deu tempo. Os gregos dizem que a morte não cessa a existência, mas liberta a alma para o conhecimento amplo e livre. E talvez seja isso mesmo, a busca pelo conhecimento para compreender melhor o planeta e o papel do sismólogo. Um abraço, Luiz Carlos Ribota, e muito obrigado por tudo. Quer dizer, uma coisa puxa a outra. Vendo lá a página do Centro de Sismologia da USP, que foi muito acessada pelo são-roquense nas últimas horas, olhando as postagens, tem uma lá em que eles dedicam ao são-roquense Luiz Carlos Ribota. Você vê, a gente tinha... eu não sabia disso, fiquei sabendo depois, né, que ele era um dos maiores especialistas em sismologia e um são-roquense. Quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, eu achei gozado disso daí. É por isso que às vezes vai fazer uma notinha de 10, 15 dias, você acaba demorando 2, 3 horas, porque tem essa curiosidade, vê uma coisa aqui, vamos pesquisar, vai para lá, vai para cá, hoje com a internet vocês acabam demorando um pouco mais, mas a gente acaba encontrando coisa interessante. Imagina se fosse na época de bibliotecas, hein, mano? Pegar informação daqui. Tá falando, Cláudio, não? Não, ainda não está ainda. Então vamos fechar o nosso linha aberta. O Cláudio Góes ainda não está falando lá na prefeitura, mas depois a gente vai trazer as informações. Faltou alguma manchete, o Alain Vianney? Só informar que amanhã se encerram as inscrições para o concurso público de Mairink, né? Na quinta-feira, dia 23. Quem não se inscreveu, se inscreva.
Ok, beleza então. Obrigado. Amanhã, obrigado nosso Jair Ribeiro. Amanhã nós vamos ter também a partir das 10 da manhã, lá na página da Giro Mix, o nosso Alain Viana estará acompanhando. Vamos também compartilhar lá no nosso site para você saber o que o Peixinho estará falando aqui de Mairink com relação às medidas que ele falou, que é para equacionar o decreto de Mairink com o estado de São Paulo, tá bom? Obrigado, um grande abraço. Deixa eu só falar o seguinte, não esqueci não, o Márcio Casapontes. Márcio Eterno Casapontes. Ele falou que hoje ele mandou uma mensagem lá pro nosso Ringo Garcia, que é um grande locutor de Sorocaba, que passou pela Rádio Universal no seu início. Ele imitava o Sérgio Chapelin de uma maneira impressionante. Qualquer dia vamos botar o Ringo aqui no ar, pra você ver como que o cara tem a voz do Sérgio Chapelin. Faz a voz do Sérgio Chapelin e ele já tem uma voz maravilhosa também, gravando muita coisa e tal. Então um abraço, meu amigo Ringo, ia falar Ringo Starr, pô, é dos Beatles. O Ringo Garcia. Que vamos bater um papo com você 1h10 para você contar um pouco do seu trabalho também. O nosso Márcio Eterno Casapontes mandou um abraço para ele hoje durante uma live. Ele mandou um abraço para a gente, dizendo que também acompanha o nosso programa. Grande abraço aí ao Ringo Garcia. Transmita esse abraço pro Ringo, viu, meu caro Márcio Eterno Casapontes. Obrigado. Amanhã a gente volta. Tchau, Alain. Tchau, Wander. Tchau, até amanhã. Um abraço. Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores.